Mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Que bom estar com vocês, o episódio de número 004. Você deve estar se perguntando como pulou do 2 pro 4. A gente teve um probleminha técnico no 003, mas ele vai sair. Pode esperar, foi um episódio maravilhoso. E hoje a gente tem a satisfação, eu particularmente, sempre falo eu, porque quem tá vindo aqui são pessoas que eu conheço e convivo. Tenho o prazer de trazer um amigão que inclusive ajudou na estrutura aqui e sempre me ajuda sempre que eu preciso, um amigo do jiu-jitsu e da vida. E ele atua numa área que com certeza você que está assistindo já passou por uma blitz e completamente certo de que sua habilitação estava em dia, o documento estava em dia, seu carro estava tudo regulado, você sentiu um friozinho no coração, você fez, meu Deus, esse guarda vai achar algum problema que eu não sei. Certamente 99% das pessoas que estão assistindo agora vão concordar comigo quando eu vou dizer que quando você viu os caras da companhia elétrica na frente da sua casa com a escada, um alicate na mão, você pensou, eu paguei ou não a conta desse mês? Eu tenho certeza que sim. Agora, antes de mostrar esse cara, eu quero agradecer ao meu parceiro Matheus, do Suíte Açaí, que salvou a fome, não, a noite, do meu amigo Máscara. Ele se alimentou, coitado, veio do trabalho sofrido, aquele dia de muita ralação, mas conseguiu chegar aqui para deixar tudo em ordem, para vocês poderem curtir esse bate-papo com a gente. E o que salvou o alimento dele hoje foi açaí, Suíte Açaí, do meu amigo e primo, e um cara que sempre está comigo em tudo, Matheus. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, fica lá em Alberto Maia, colado com a Judá de Alberto Maia, para quem é daqui de Camaragibe. E é um cara que sempre está presente nos apoiando. Eu vou falar isso todo episódio. Quem está com a gente desde o começo, pode ter certeza que daqui a um tempo, quando a gente tiver assessoria, eu não. Quando tiver assessoria, ninguém vai nem achar a gente. Vai ser difícil, viu? Procure logo, entre em contato e agende aí uma reunião para poder estar aqui na parceria. Matheus, valeu. Açaí, Suíte Açaí. Fala lá no WhatsApp. A gente vai deixar nesse corte aqui na descrição todas as informações. Hoje, eu vou revelar pra vocês. É um cara que talvez você já tenha visto na sua casa. Eu espero que não. Fala aí, meu mano Jonathan. Aí, Denis, parabéns aí, primeiramente, né, pela montagem aqui, por tudo que foi feito, pela coragem, né, de dar essa iniciativa. E estamos aqui para bater um papozinho aqui legal, conversar algumas coisas aqui sobre o setor elétrico e algumas situações que a gente passa no dia a dia, né? Eu gostei do setor elétrico, É, né? A gente a, a linguagem técnica, né? tem isso, né? A gente que não sabe, eu vou aprender muita coisa. Aí eu já tenho visto aqui que pronto, eu nunca ia chamar do setor elétrico. Eu ia falar da galera da energia, a galera do corte, a galera do. É da galera que mete arrepio, né? Quando a gente para na frente da casa, o pessoal já olha assim, e aí, tá tudo certo. Oh, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a galera do corte tá na frente da tua casa, tu sente esse mesmo medo, esse mesmo arrepio, A esse mesma mesmo. situação. Não posso negar, velho. Não tá imunizado, não, Não né? tô imunizado. Mesmo atuando no setor, o que já atuou, quando chega esse momento, Dá um dá um friozinho. friozinho, porque não tem perdão não, velho. Atrasou. Assim, ó, eu acho que eu e 99,9% das pessoas que meio que confrontam, a gente vai falar sobre isso, sobre essa situação que tu já teve né, na tua atuação profissional. É uma revolta, bicho, que não justifica, né, mas explica. Por exemplo, você tem uma cobrança do Estado, bicho, desgraçada em tudo que ele acha que tem que te cobrar. E é perfeito como funciona. Você não paga, ele corta. Você não paga, a Blitz prende teu carro. Agora, as outras coisas não funcionam desse jeito. O Estado, pra te cobrar, velho, é muito agressivo e pontual. E o radar agora vai começar a calcular que tu freou um pouco já numa área que a placa já dizia que era pra tu reduzir. A gente às vezes deixa pra reduzir já ele já vai começar, em Minas Gerais, se não me engano, já tá funcionando assim. O Estado é muito bruto e muito bom. Poderia ser bom em outra situação. Eu acho que o que faz com que as pessoas às vezes tem essa energia pra reclamar, né? Quando a pessoa sabe que não pagou, tá em débito, mas não quer que corte a energia. Mas é por causa disso. Eu acredito aqui, como um cara que já passou por isso, que é a revolta que dá é essa, né, velho? Mas assim, Eu não tô justificando, tá errado, não Não, a gente... pagou, Não, verdade. É porque também tem que entender que só não tem só o pessoal que o pessoal chama do Zé do Corte, né? é Zé do Corte. É, existe vários setores, né? São vários processos, né? Processo de ligação nova, processo de corte, o de religação, o processo de inspeção.
E sobre essa questão da fatura, do Estado cobrar, mas é o seguinte, melhorou, né? Antes era pior, né? Era? Era bem pior depois que teve quando era na mão mesmo do Estado mesmo, né? Não vou nem comentar isso. Era um pouco, Quando era do governo era era mais, pior. era mais doloroso, né? Aí veio a questão da privatização, né? A questão do investimento, né? Que foi feito no setor elétrico, mudou muito, né? Tanto na distribuidora quanto nas prestadoras, né? E foi investimento grande, né? A gente usa EPI, a gente usa vários materiais e a gente tá ali para executar a demanda, né? E infelizmente algumas pessoas ficam sem energia, né? E não gostam, né? Eu sei que tem muita história, mas tem assim, qual é hoje a maior dificuldade? Quando tu chega pra. Assim, existe muito esse confronto mesmo da galera de partir pra ignorância quando tu vai lá ter que fazer. Eu sei que existe essa galera mais revoltosa ali, mais agitada, né? Que vai querer. Até se você não tiver cuidado, vai partir pra agressão. E tem aquela galera também que tá numa situação que você. Até você ali pra cortar, você tem a dor no coração, né, velho? É justamente, né? O que afetou mais também foi a questão depois da pandemia, né? Piorou a É, questão. porque durante a pandemia, o governo, né? O governo anterior, ele deu aquele plus, né? Ah, Trevão não vai cortar ninguém, certo? Ninguém vai ficar sem energia, Mas acumulou, né? não foi esses valores? Então, mas também não diz que era para deixar de pagar, né? Aí o que é que tava acontecendo? Somou. O pessoal juntou, né? Teve pessoas que passaram 5, 6 meses, 8 meses. E quando foi liberado, né? Quando voltou ao normal, teoricamente, aí, infelizmente, Tinha que pagar tudo de uma vez, era? O negociar ou abriram já pra pagar tudo? Quando assim, voltou ao tem normal? algumas situações que a pessoa, o cliente, ele pode negociar, né? Sempre, então, eu acho que sempre ele tinha que buscar a negociação, né? Buscar a negociação. Mas não é com a gente em campo, né? Sim, vocês estão ali fazendo outra coisa. Agora, hoje em dia a situação melhorou e tem como negociar em campo, né? Tem a Tem? maquineta, Vocês conseguem também fazer esse tipo de trabalho? Hoje em dia, sim. Hoje Bom, em dia, velho. sim. Principalmente o pessoal da cobrança, né? É feito eu falo, existem vários setores, né? O mais visado é o que desliga, né? É o corte. É a O corte, cobrança. E é onde vem, o corte é o BOP. o retorno da, da, para pagar os funcionários, né? O investimento, né? É. Porque assim, Não, é justo, pô. Tem que ser pago. Você tem tá que ser usando, tem que ser pago, pago. Mas essa cobrança que mas então, funciona bem. Parabéns por essa parte funcionar. algumas situações são porque pessoas que ainda não sabem lidar com, tipo, débito em conta. Ah, Aí, tô lá com a conta que vai ser descontado lá no débito, né? O dinheiro tá lá guardado. Aí surgiu uma emergência, né? Que a gente tava conversando. Aí vai lá e tira. Aí quando chega no dia de debitar, não tem o valor completo lá. Aí após 45 dias que chegou venceu a primeira fatura, aí vem o que ninguém chega, pai. quer. E infelizmente, a gente vai conversar também, assim, algumas coisas que o pessoal não sabe, né? A questão de idoso, a questão de criança. Não, porque tem criança. Não, porque tem idoso. Infelizmente não estão isentos de ser desligado, né? Quanto tempo faz que que tu trabalha nessa Há área? mais de 12 anos. Eu sei que tu trabalhou com serviço pendurado. Alpinista, eu já fiz. Vou fazer 40 anos, já fiz de tudo um pouco, né? Comecei no setor de sandália, Foi? foi em Eu não Carpina, sabia, não. Lá naquela fábrica lá. na fábrica Da fábrica lá. da abençoada lá. E assim, foi muito bom, aprendi muito lá, entendeu? Comecei como serviço gerais, saí de lá como conferente, entendeu? Aí saí da fábrica, aí, assim, a minha passagem em Carpina, graças a Deus, foi uma benção, né? Tanto o crescimento espiritual como na questão trabalhista, né? A experiência foi válida, né? Depois fui trabalhar numa loja, no comércio, que em nome de Jesus eu quero que nunca mais volte para lá, Comércio, né? né? Comércio é uma benção, né? Comércio é onde gira tudo, né? Onde as coisas funcionam realmente, né? É o que mantém a cidade, é o comércio. Uma cidade sem comércio, pode ter certeza que Se não tem indústria, é não o tem comércio. indústria, não tem comércio, a cidade é uma cidade Não, pobre. eu acredito, em primeiro lugar é a indústria, né? Que É, uma cidade, um município fica muito forte quando tem indústria. Aí depois vem o comércio.
Mas se aí não tem indústria, é o comércio que sustenta mesmo. Porque a Isso. prefeitura, né? Tem aquela cidade É, no interior que é só a prefeitura. e interior, assim, a gente dizia lá quando morava em Carpina, Carpina só não virou área metropolitana por causa da outra cidade, que não evoluiu. Ah. É porque você pode ver Ah, que, pra poder chegar lá, né? porque assim, tipo Araçoiaba. Araçoiaba já é metropolitana. É. Mas por quê? Porque tem a questão lá E, de é, Goiânia, tem a questão lá de ao Araçu, ao redor redor, cresceu. que cresceu, junto, aí agregou, né? Já a Carpina ficou como o nó da mata, Isolou um pouquinho, isolou porque um tem pouquinho. Paudalho ali, né? É, que o polo antes era Limoeiro, depois voltou pra É. Carpina, né? Mas enfim, né? Daí tu veio pra aqui pra Camaragibe como? Ou tu já pulou pra lá mesmo pro serviço com eletricidade, Eu comecei a elétrica, trabalhar com elétrica quando eu tava na loja, né? fazendo serviço? Porque na loja a gente fazia vários cursos, várias palestras, sabe? E assim, é o interesse de cada um, né? Aí eu fui me interessando pela elétrica, pela a arte, né? Eu digo, né? Eu fico satisfeito quando eu chego aqui e faço um serviço, aí quando eu vou lá testar, tá tudo ligado, iluminado, o que a gente fez aqui, Aham. né? A gente vai aumentando, né? De acordo com a necessidade. E assim, depois que eu comecei com a elétrica, eu me apaixonei pela arte, pela profissão. E de lá pra cá é E só tu lembra o ano, mais ou menos? em 2009. 2009. É, Aí daí foi que tu passou pra... eu fui para trabalhar na refinaria, né? Aí lá foi quando eu. A época que tu trabalhou pendurado nos cabos, que tu dizia que ficava numa E altura. isso foi a época da Copa do Mundo, né, velho? Foi, A época de. foi depois tu já tava trabalhando Eu com já elétrica. trabalhava com elétrica e assim, eu precisava de. Como é que eu posso falar? De uma experiência na carteira, né? Para ficar mais, para agregar mais valor, né? E eu aproveitei na época que tava tendo a Copa do Mundo, aí teve a arena aqui de Pernambuco. E daqui a gente foi para Natal. E assim, foi uma Só experiência boa, né? experiência assim, porque é, você vai usar as técnicas de alpinismo para executar, realizar o serviço elétrico. Então, além da altura, tem um risco de elétrico, né? Apesar que quando você tem uma empresa que ela preza pela saúde, pelo bem maior que é a vida, e compra os EPIs necessários e você amar a sua vida, você usa os EPIs e tudo sai de acordo com o planejado. Mas foi muito bom aquela experiência lá. Agora vamos para a cereja do bolo, né? Que são Verdade. as situações inusitadas e Isso. conflituosas, ou sei lá. Conflituosa, verdade. Vixe, É, tem muita história, né? Eu sei que tem muita história. tem muita história. Vou começar aqui com um aqui Vai. que foi assim, logo quando eu entrei na empresa, né? Trabalhar no setor elétrico de fato. Eu trabalhei no setor onde só realizava ligações, né? Que a gente chama de setor de ligação nova. E assim, tanto eu só imaginava que os problemas existiam só no setor de desligamento, não no setor que liga, né? Aí o cliente ele tem que montar o padrão, todo de acordo com o que a concessionária lá exige, né? Dentro dos padrões. E quando você chega aqui que o padrão não está de acordo, né, conforme a concessionária exige, o cliente não gosta muito, não. Aí a gente cheguei numa situação aí na cidade, cheguei lá, aí o cliente já tinha solicitado 4 vezes a, a ligação. E toda vez vinha uma equipe lá, conversava lá, tudinho, dizia, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, para ele corrigir. E o abençoado nunca corrigiu, né? Aí certo dia, quando a gente chegou lá, pela primeira vez que eu fui lá, aí quando eu cheguei, o padrão tava todo, não tava todo desconforme com o que a concessionária exige. Aí, meu, eu não sabia que já tinha já um histórico. Aí quando a gente chega, aí o cara já vem lá de dentro, hoje você liga. Eu já fiz de tudo, eu já fiz isso, fiz aquilo. Aí eu disse, ó, senhor, infelizmente o seu padrão não tá de acordo com e as normas pedem. Rapaz, o cara entrou dentro do carro, homem. No carro que tu trabalha. No carro que a gente trabalha, né? Aí eu disse,
Oxe, o senhor não pode entrar aqui não. Ele, eu só saio daqui hoje depois que ligar a minha energia. Aí eu, assim, novato, não sabia, aí a gente foi, ligou para o coordenador, aí passou toda a informação, pá, o que estava acontecendo, relatou o fato, e ele sentou dentro do carro, aí depois ele saiu, sentou no capô do carro, aí a filha dele já ficou brincando assim do lado, e a família, e quando a gente Eita. viu, a gente não conseguiu sair de lá, a gente só conseguiu sair depois que chegou o apoio, Sim, mas aí, nessa situação, qual mas não foi? ligou. Não, mas qual foi? Tu ficou no carro, saiu do carro e ficou Aí eu esperando. fiquei, a gente fechou o carro, E deixou ele dentro. ele saiu, ficou lá, no carro lá, e a gente ficou fora esperando. Ele no carro e tu... E aí, velho? Aí quem vem é o quê? A polícia É, ou. o velho, na época a gente não tinha tanto apoio como a gente tem hoje, né? É, só veio só o coordenador responsável da área, falou com ele, né? Chamou outra equipe que trabalhava com esse, no setor de montagem de padrão e resolveu a situação, velho. Caraca, bicho. Essa aí foi diferente. Eu nunca Essa tinha. aí é, essa aí foi uma das coisas também. É, outra situação também que a gente trabalhou e aí a polícia teve lá, deu um apoio, foi bem legal. A gente foi fazer uma ligação numa rua, não vou dizer o nome da rua aqui, né? Não, Para não esquece. constranger. Esquece os A gente detalhes. chegou lá, a gente trabalhava no setor de regularização. Aí quando a gente chegou lá na rua, lá foi 3 equipes, né? A gente nunca anda sozinho, a gente sempre chama alguém para dar um apoio, para fazer o mutirão e realizar o serviço. Aí quando a gente chegou na rua lá, começou, o pessoal vem, desce, e a gente começou a explicar, a gente monta o padrão, tira da irregularidade, a gente tira essa gambiarra, deixa tudo certinho. Mas sempre tem uns abençoados que é do contra. E ele gerou um tumulto. Ah, aqui ninguém liga, porque tá aquela questão que ele falou. Agora ele alegou uma situação que não é a gente. A minha casa tem esgoto, Sim. a rua não é calçada, Mas não é culpa de você, não é não é, responsabilidade de não, você. não compete a gente, mas a rede elétrica ele tava usufruindo de graça, né? Aí a gente, sem criar problema com ele, a gente não. Ah, você não quer, não tem problema, pá. Mas sendo que na hora que o outro eletricista lá botou a escada lá, derrubou a gambiarra dele, homem. Hum. Aí, meu velho, bicho pegou, velho. Porque assim, quando começa a agitação, o cara ganha força, né? Aí já chama outro vizinho já chama o outro, aí já tem um pessoal na rua, já tem um maloqueiro ali, pá. Resumindo, ele exigiu que a gente ligasse, retornasse a ligar a gambiarra dele, a gente não ia ligar, e ele fechou a rua, a gente só saiu de lá depois que a polícia chegou, velho. Caraca, velho. Isso demorou muito. Eles ameaçaram A gente vocês? chegou lá, ameaçou. A gente chegou lá, era 10 horas da manhã, só da quase 1 hora da tarde. Caramba, velho. E ele ficou com a energia desligada. Ficou desligado. Agora, Hum. quando a polícia chegou, todo mundo ficou de boa, tranquilo, ninguém fez nada, e a Né? gente saiu de lá. Porque no fundo eles sabem, né? Que no fundo é uma revolta que eu entendo, a gente entende, mas Isso. não tem responsabilidade pra vocês. E a gente tava atuando no setor que liga, né? Que não era pra ter esse problema todo, né? Esse foi um caso mais sério ou teve alguma situação assim que, se você puder Não, falar? assim, o caso mais sério que eu. Assim, o caso sério foi na cidade vizinha. Um colega nosso foi lá, desligou a energia do camarada lá. Aí o carro dele era. Na época eu trabalhava com palio e eu trabalhava com uma estrada. Aí ele desligou na rua e foi embora. Aí eu não sabia o que estava acontecendo, vinha eu conversando, mais ou menos umas 10 horas da manhã, já tava já pensando na hora do almoço, tá tranquilo. Aí quando eu vi, veio 2 caras na moto. Aí o garupa já pulou, já sacou a arma e já mandou a gente parar. Aí o carro estancou na hora, né? Aí ele, você foi ali, desligou a. Aí eu olhei pra ele assim, não, tô passando aqui que eu vim lá de baixo, não fui na sua casa não. Você foi sim, eu sou da casa, né? Teoricamente, sou da casa, não sei o quê, pá. Aí o piloto disse, não foi ele não. Mas daí já tinha causado já todo o constrangimento.
Aí ele, ó, e aí, tem como você ir lá resolver isso? Agora eu não vou mesmo, irmão. Felizmente aí, Ainda bem que deu tempo de avisar né, que deu tempo, mas já ele tava bem alterado. alterado, certo? Ao, Ah, não ao vou com- mesmo, eu sei, eu imagino, né? Ao mesmo ponto que tem essas situações assim de um extremo elevado, de pico de estresse, tem situação também de gente muito carente, bicho, que vocês têm que fazer o serviço, que é o serviço de vocês têm que fazer, né? Esse serviço, né, saindo do processo de ligação nova aí, processo de cobrança, o pessoal tem que entender aí, quando chegar o pessoal da, da, da prestadora aí, o pessoal da concessionária aí, dá uma fogozinho aí, um carinho, porque a gente é trabalhador e a gente tá ali só querendo trazer o pão de cada dia, né? Trazer a bolacha para casa, né? Quando a história. É um setor que não é fácil, certo? Porque a gente é pai, né? A gente também é irmão, a gente é filho. E quando a gente chega numa situação lá, principalmente numa rua ou num bairro que a gente vê que o pessoal são carentes, é complicado. Mas Tem, infelizmente tem que fazer, né? tem que fazer. Tem que fazer porque assim, ou você faz, né, o serviço, agora sim, de uma forma educada e quando dá para fazer, né? Porque a gente tem o direito de recusa. É, vocês podem, Tem o recusar. direito de recusa. Chegou numa situação, chegou lá, você vê que o cliente tá exaltado, a rua já tá se movimentando. Ele já ganhou força, né? Você vai embora, pô. Eu sei que Você não é tem, obrigado a chegar e fazer o serviço, não. Você tem o direito eu sei de que tem recusar. na lei tem que chama de escusa de consciência. Escusa de consciência. Você, por exemplo, o adventista de sétimo dia, a religião dele, ele de fato ele não é obrigado a servir no sábado. Até se for um cargo militar. Tem um filme que é Até o Último Homem, se não me engano. É um cara que ele queria ir pra guerra, só que ele não, ele era adventista. Eu tenho quase certeza que é adventista, me desculpe se não for, mas ele quer ir, mas não quer pegar em arma. Isso é uma. E ele é muito heróico e ele é baseado em fato real. Ele resgata uma galera na corda. Ele é o único que conseguiu ficar lá pra gastar. Ele já fraco, mas conseguiu tirar, resgatar uma galera lá puxando na corda. Um filme bem interessante. Ele chama de Escusa de Consciência. Se ali. Isso parece que também abrange para talvez uma área dessa. Assim, você chegou, a pessoa tá com fome ali, criança doente. A sua consciência lhe impede de fazer aquilo e a justiça até entende isso. É, Agora acho que a concessionária não vai entender muito bem isso, não. ela é obrigada a aceitar que você usou A da gente escusa de pode, consciência. a gente pode usar o direito de recusa, É porque eu acho que é é um, quase a é um mesma coisa, mecanismo para não. mas assim, abrange mais na área, tipo assim, que Uma situação de risco. uma situação de risco. Aham. Que Então, são várias situações de risco, né? agora vê. Eu também. Vamos balançar esse negócio aqui. Tem uma plateia hoje enorme aqui. Sombra, meu amigo. Ô, Sombra não, Máscara. Você tá bem? Quer falar alguma coisa aí? Quer dar uma boa noite? Aí você não. Boa tarde também, bom dia, boa madrugada. Você não falou nada. O açaí deixou você. Me deixou um pouquinho molinho, viu, se Denis? O açaí tava bom. Tava Hoje a ótimo. gente tem uma plateia enorme aqui, ó. Tem algumas pessoas Estamos aqui com ilustres o nosso sentadas convidado, será o nosso no, no próximo vídeo, próximo no próximo vídeo, episódio. próximo episódio, exatamente. Eu, Berg Brito. já já. Eu tenho que ponderar uma situação que eu já tive, bicho, de lidar com um cara da Celp, que, meu amigo, depois a gente corta o Celp, bota um pi em cima, com cara de prestadora de. Eu já tive que lidar com um cara de prestadora de companhia elétrica que, meu irmão, eu não sei. Eu acho que. Acho não. Eu já vi isso também com certos policiais, que pelo status ali do atribuição dele, do cargo, eles usam de uma forma de tratar a pessoa, bicho. É uma ignorância. Ele, o cara não olha nem na sua cara. Eu não sei se isso é o tempo de serviço que faz com que ele fique assim, para ele não ter muita piedade, fazer o dele, ou já tá tão habituado a todo dia estar confrontando. Mas assim, a pessoa que também, até tentando conversar de boa, uma situação que não é realmente eu não sabia, os caras tratam, tem uns caras que são muito ignorantes, velho. Eu já vi até, teve caso aqui no nosso estado, se não me engano, de alguém balear um cara por causa de briga com. Isso, é assim, é questão de cultura também, né? É questão de cultura e conhecimento, né? É, quando eu trabalhei na arena com portugueses. E uma vez o português chegou para mim, a gente conversando,
Aí a gente conversando com ele, a gente pegou e disse que ele era muito duro na palavra. E ele disse não, eu não sou duro em palavras com vocês, não. O problema é que o brasileiro é muito amoroso, Hum, certo? Então, assim, quando a gente chega numa situação que a gente vai conversar com uma pessoa que ela já tem um linguajar diferente, ela já fala direto, ela sai como ignorante às vezes, certo? Porque a gente tá acostumado a receber um carinho, né? Ah, faz isso não, fulano. Não. E quando a gente chega assim, ó, você vai ser punido. Aí isso chega a ser uma afronta para quem tá do outro lado, já cheio de problema, com dificuldade para ter, para manter sua casa. Aí isso já chega com afronta. E outras vezes, até certo ponto, até por ignorância mesmo. Mas eu acho é mais pela questão de amorosidade nas palavras. Às vezes acontece isso, certo? Por quê? O setor de desligamento, ele é um setor que, graças a Deus, assim, não atuo muito, que atuam mais as pessoas, agora eu estou atuando um pouco mais. É um setor que a gente não pode demorar muito, certo? A gente chega, a gente apresenta, ó, tem isso aqui. Geralmente o cara já sabe que tá com aquele problema lá de pagar as faturas, certo? Mas ele não quer ser desligado. E hoje em dia tem várias situações. Às vezes o cliente peca por não conhecer e não ler a fatura, porque na fatura já vem dizendo lá que tem conta pendente, certo? E que vai receber a visita indesejável, né? Tanto é que quando a gente para, o pessoal, duas situações que eu não quero que chegue na minha porta, é carro de polícia e da prestadora. E aí o povo já fica olhando, fulano tá devendo, fulano tá devendo. Aí isso tudo também já mexe com o é psicológico do cliente. vergonhoso, né? É a vergonha de ser desligado, né? Às vezes o cara tem um status na rua, pá, não sei o que, final de semana tem cachaça, tem isso, pá. Quando vê, o cara tá na situação que tá sem energia. Aí isso aí também Pesa. pesa, né? E também a pressão, né? A pressão que o funcionário ele tem, né? Porque assim, trabalha com meta, né? Tem isso também. É. Vamos entrar Então, nisso. assim, eu vou chegar e dizer, eu saio um exemplo, né? Eu saio com 40 serviços. Então, assim, eu não posso Não vai dar ficar pra na estar casa perdendo do o tempo cliente todo. lá, passar meia hora, não. Faz o trabalho feito, eu tô dizendo, quando dá, né? Feito isso, você falou aí, aconteceu um caso, né? Vários casos, perdi nossos colegas aí, foi, foi assassinado aí no setor da companhia lá da. Infelizmente veio a óbito, né? Por É. causa de algumas situações de relação interpessoal ali. Isso tem um foco, eu acredito que a empresa sempre está tendo cuidado com isso, né? Com esse tipo de. Aumentou, né? Eles têm um cuidado com essa relação. Tu Aumentou. falou tudo agora, interpessoal, porque Isso. esse trato é necessário. Eu não posso chegar de qualquer jeito na situação com gente, lidando com gente, Para isso existe o treinamento. e isso Eu é não quero dado. puxar sardinha para empresa nenhuma, Assim, mas sem dizer nome, todo né? Ou funcionário, a sua empresa. todo funcionário ele recebe o treinamento. Tanto o código de ética, né? Tanto a questão do uso dos EPI, dos EPCs, que também é muito bom. O pessoal aí, quando vê o pessoal do Balaclava aí, eu não fico com medo, não, é porque é proteção do rosto. Não é pra esconder, não. É. Tá de máscara, tá se escondendo, porque Já ele não aconteceu tira. isso mesmo? Acontece, tá direto. Caraca, velho. Tá de máscara porque não quer se expor. O que o português falou, eu entendo e já ouvi falar mesmo. Por Isso. exemplo, eu tenho um amigo na Itália, ele diz, ó, Denis, aqui é o seguinte, quando a gente vai pagar uma conta aqui e se tu tem uma conta para pagar também, a gente te dá alguma coisa, cobra. Tu vai na lotérica pagar uma fatura e eu paga para mim também, toma tanto para tu. E isso é normal, eles aceitam. Tá ligado? Uhum. Ninguém faz favor, é tudo pago. É uma forma, realmente, a gente é mais na amizade, faz Porque vem aqui de sem. berço, né? É cultural mesmo. Mas ainda assim, bicho, eu insisto no fato de que tem alguns caras que é onde entra essa Existe. parada do Isso é interpessoal. pessoal. Ele não sabe lidar com gente, tá ali fazendo pelo salário. E aí, velho, é uns caras brutão. Tem isso, não tem. Venhamos e convenhamos. Não são seus colegas de trabalho, nem da empresa que você trabalha. Verdade. Nessa empresa que você trabalha, são todos perfeitos. Tô tudo um sanjinho, né? Mas tem isso também, não tem? Não, tem. Certamente tu já conheceu alguém que é Não, difícil. temperamento, né? Pronto, é assim. Graças a Deus eu nunca tive problema com parceiro nenhum, né? Desses anos todinho que eu trabalho no setor, só tive 4. Aí você tira, né? 12 anos, cada 4 anos troca, né? De parceiro, porque mas tenho amizade com todos, certo? E assim, eu passo mais tempo com eles do que em casa. Então, dali já começa. Então, se você vê que a pessoa não tem um comportamento adequado,
um temperamento muito... Não dá, pô. Não dá pra trabalhar na rua. Uma pessoa dessa não dá pra trabalhar com, tipo, no comércio. Não pode. Porque querendo ou não, a gente tá no comercial da concessionária. Então a gente vai lidar com um cliente que não é nem nosso, é deles. Então a gente tem que saber tratar os clientes. E, infelizmente acontece a situação, o cara não dorme direito, pá, tudinho, aí chega lá, encontra com um abençoado lá também que não dormiu, não sei lá se aconteceu alguma coisa com ele. Aí vai e tem essa situação. Nessa situação que a gente tava falando sobre o rapaz que faleceu, aí aconteceu um episódio, era até um corte, velho. A gente foi no dia do Zé, eu chamar o dia do Zé, né? Eu queria muito que a amiga Alex estivesse aqui pra gente conversar sobre esse dia. Fez um mutirão, certo? Todo mundo foi lá pra frente, lá do quartel, lá da polícia, lá. Se equipou, aí chegou lá, como o responsável lá da polícia militar, chegou lá e disse, ó, deu a palestra dele, como é que ia funcionar a ação nesse bairro, foi até uma retaliação, para mostrar que também a gente tem força, né? O que é que acontece? Parecia um esquadrão, você já viu uma guerra, velho? Soldado passando. Então, todo mundo de balaclava, não podia tirar balaclava, véio, e todo mundo era Zé, todo mundo era José. É o Zé. Zé Corte, pra quem não sabe. Ninguém ia chamar ninguém pelo nome. Ia chamar de Zé. Zé, todo mundo é Zé, velho. Aí a gente saiu aí, que tinha mais ou menos uns 6 carros pequenos da gente, tinha 4 caminhão, parece que se eu não me engano também teve 3 escoltas armadas. Foi um negócio de guerra na comunidade, mano. E aí teve 3 viaturas da PM, da Polícia Militar. E assim, a gente ia passando e o pessoal na rua assim, ó, olhando assim, ó, e a gente sentindo guerreiro, velho, saudade. Foi muito engraçado, velho. E quando a gente chegou no local, meu amigo, não ficou ninguém, velho. Não teve problema nenhum pra cortar. Não teve problema pra cortar, não teve problema pra ligar. Foi uma santa paz nesse dia. Tudo foi facilitado, velho. Eu tava pensando aqui também, tipo, teve alguma situação, eu fiquei imaginando, assim, meu irmão, alguma vez alguém ficou pendurado no fio e a escada caiu. Já teve alguma situação? Já teve, assim, situação de... Contigo, por exemplo, alguma coisa engraçada? Assim, de engraçado comigo... Assim, de engraçado comigo é eu botar a escada, o cara ir lá e tirar. Cheguei lá pra fazer uma situação, eu vou fazer o serviço aqui, vou ligar aqui, vou desligar. O cara chega lá e ninguém sai, pegou a escada. Não jogou no chão, né? Mas pegou a escada, botou no chão lá. Aqui ninguém sobe. Que é meio tenso também. Né? Chegou aí nessa situação, mas aí o cara tem que usar direito de recusa. Não tem e você não vai. Porque tem assim, integridade vocês. A gente tem nossa integridade, a gente quer voltar pra casa do mesmo jeito que a gente saiu de casa, né? E assim, a comunidade abraça. Os próprios, né? Não adianta bater de frente. Não adianta. Tipo assim, eu quero até dizer aqui, né? Quando a gente chega na comunidade, até mais carente, a gente é bem mais recebido do que certos locais por aí. Tem isso. Porque eu acho que o pessoal se tem mais referência assim, eu acho que não, são trabalhador, a gente também às vezes um vizinho também trabalha. O vizinho trabalha, tem isso. Na mesma área. Tudo é questão da maneira que você chega no local, né? Como você chega, né? Como você chega, como é que você vai abordar. Até contas, o bom dia, né, lidar com gente, né, irmão? Com pessoas. A gente é gente, quer ser tratado como? Então trata também. Sei que é uma situação difícil, mas você tem que se descer um pouquinho para chegar perto do lugar da outra pessoa, né? É feito assim. Eu acho ainda que melhorou muita coisa, certo? Mas em termos de mais publicidade, assim, conversar, abrir mais o leque, assim, porque tem coisa que eu vou fazer uma pergunta, tu sabia que na sexta-feira não pode cortar, velho? Não, eu achava que isso foi por um período. Eu lembro que teve um período que não podia no fim de semana, mas achei que era alguma coisa. Depois tinha caído, como é que chama? Na justiça, né? A justiça alguma obrigação imposta pelo governo, né? Para que não se corte no fim de semana. Agora eu não sabia que começava na sexta. Eu ficava até a quinta. Eu ficava safo sábado e domingo. Mas existe o tal do recorte. Recorte? Se for recorte, pode ir no fim de semana. Por quê? Porque já não vai ser um corte. Ele já teve a chance dele. Ele teve a chance dele. Não pagou, existe o
Recorte. Ah, na sexta-feira não pode, não sei o que não, mas é um recorte. Porque também tem gente que usa É de uma má fé, né? visita, é uma visita de assim, eu vou lá confirmar para ver se realmente o serviço foi executado. É na sexta e no sábado. Caraca, velho. Então quando a gente vê no fim de semana é isso. E assim, é o mais complicado, assim, tipo, a sexta-feira nem tanto, né? Mas o sábado, né? E não resolve, né? Não Resolve. Se ele quiser pagar no sábado, não vai resolver. Resolve, porque hoje em dia o Agora tem pessoal tá como. com a maquinita, né? É isso, né? Ele consegue pagar. Isso é uma coisa boa, porque você. Lembro muito, bicho, de já ter passado por situação que o cara chegou pra cortar e realmente. A gente hoje. Não, hoje a desculpa tá mais difícil. Você paga no aplicativo aqui. Só que há uns anos você sabe disso. A gente tinha que ir na lotérica pegar uma fila do caramba pra poder pagar uma conta de Isso, energia. Às vezes você não ia, ou ia lá, tava lotado, voltava. Nesse meio tempo a turma vinha pra cortar. E você dizia, meu irmão, eu tô com dinheiro aqui pra pagar. E mesmo assim. O cara cortava porque ele não podia fazer nada e você não ia dar tempo de pagar. Você ia ter que ir lá, pagar, esperar ele religar e pagar para religar, né? Não sei se ainda tem isso, mesmo você pagando na hora, Não, a cobrança da religação não existe mais não, né? não existe mais, né? Não existe, né? Amém. Mas assim, é um valor simbólico, É né? bom não ter, é bom não. Ó, minha gente, tente pagar. Tente botar no lembrete. Eu não sabia nem dessa opção, no lembrete de débito em conta, né? O próprio aplicativo vai debitar e pagar, né? Deixar em É, dia. Porque realmente no corre-corre a gente termina, não é, Jonathan? A gente termina esquecendo. esquecendo. E assim, procure assistir o jornal pela manhã, né? Onde o pessoal da concessionária estão sempre lá falando. É, procura no YouTube. Por quê? É, feito eu tava te falando, na sexta não pode executar o corte, mas isso, o recorte. Isso aí nem todo mundo sabe, certo? É. Quer na sexta, no sábado. A questão, eu quero pagar agora. Se tu deve 3 contas, tem que pagar tudo. Não pode pagar uma. Hum. E Entendeu? pode pagar também ao rapaz do corte? Ele usa alguma. Tem algum... Então, não tem a Agora maquineta. tem. Você mesmo Hoje em resolve isso dia também. resolve lá. A outra coisa, esse corte vai ser Resolve excelente. resolve na hora, É, certo? esse corte vai ser excelente, meu irmão. Porque vai deixar uma explicação aí que eu juro, das vezes eu É, não sabia. Que tinha esse recorte no fim de semana, tem a possibilidade de você pagar. E se tiver 3 contas, você pagar numa, né? Não dá pra resolver. não, tem que pagar Tem tudo. que quitar a dívida É, toda. uma conta. Eu tenho uma conta paga, né? Assim, o que é uma conta paga para ela, para concessionária? É uma conta que você pagou ontem, não hoje no ato que a equipe chega no local. Isso aí também o pessoal não sabia. Aí tá gerando muito conflito. Eu paguei agora. Eu paguei agora a conta, Ela só vai amanhã. mas a equipe tá lá. Então, assim, a orientação é que essa conta esteja paga ontem. É 2 faturas. Eu paguei uma, tem a outra. Aí, pra Deixar uma ela, dentro. não pode deixar uma dentro, tem que ser as duas. São essas coisas assim que o consumidor tem que buscar conhecimento para poder evitar esses conflitos que a gente tem na rua, né? Porque assim, você chega na casa da pessoa, você dá bom dia, a pessoa te dá bom dia, oferece café, oferece água, pá, tudinho, conversa. Eu tô aqui. É 5 faturinhas. Pá, 5 faturinhas. é 5 faturinhas, eu vou resolver, pá. Beleza. Aí pensa que a gente vai embora, aí o camarada não vai embora. Não compra, vocês não são vendidos, né? Aí, vou desligar. Você arrumou o pior inimigo da sua vida, velho. Caramba, velho. Aí começa. Se eu fizesse isso, você não executava o serviço. Se eu fizesse aquilo, você não executava. Vou ligar para o filho do presidente. Entendi isso. Pega a câmera, vai filmar. E estando errado, pô. É difícil, né, velho? Estando errado. A mensagem que tu consegue deixar hoje aí pra todo mundo, É buscar o conhecimento, velho. se informar. Se Tem site. informar, informação, tem A site, rede tem social tudo. tem o Instagram, deve ter, né, da rede. Não E diz o isso. nome, mas tem, né? E outra coisa, assim, a gente também tem câmera, né? É, né? Vocês trabalham. Com câmera, né? E vocês usam? Algumas equipes já têm a câmera Igual a da polícia. em é, real, certo? E velho. Em real. Que é as equipes que faz a vistoria, pá, os caras estão ali em tempo real, estão sendo monitorados, certo? E a gente que tem a câmerazinha lá pra gente poder botar lá, executar e filmar o serviço.
Até pra quê? Pra evitar, até pra resguardar a equipe. Uma contrapartida, uma prova. Né? Alguma coisa que seja. Não tô dizendo que vão mentir, né? Mas é legal uma coisa. Ah, a equipe fez isso. Aí Um sem... momento de raiva ali, a pessoa perde a noção e acha que aconteceu coisas que não Verdade. Ah, aconteceu. o cara passou tropeçando no meu cachorro, o cara chutou o cachorro. E já aconteceu. Tem que ter esse resguardo, né, velho? Tem que ter, tem que ter. Hoje, deixa uma mensagem aí pra galera, assim, de, pô, além disso, poderia acessar, te chamar pelo Instagram pra trocar uma ideia, se tiver alguma... Não, 116. 116, não, eu digo trocar uma ideia, assim, uma informação, porque hoje tu prestou um serviço de Não, eu prestei um serviço, esclarecimento. a concessionária. Não, esse negócio resolve lá. Resolve lá. É aquela coisa assim. Um bate-papo assim também para esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm. Até para alertar, para quando receber os nossos amigos lá que vão lá trabalhar, se acorda cedo, sabe? Tem todo o processo. O cara dirige, tem o trânsito, certo? Também tem as contas para o cara pagar. E vai lá só executar o serviço e acaba sendo mal recebido, aí é aquela coisa, né? Que eu te falei, né? Às vezes o cara não tá um dia bom e acaba Termina tendo problema. tendo um atrito e só quem sai perdendo é o cara que tá trabalhando, né? Pô, Jonathan, que bate-papo massa, velho. Eu te conheço faz tempo, só que, tipo, eu fiquei pensando como seria essa conversa da gente, né? A gente tem muita coisa pra falar que a gente poderia Verdade, ter explorado, mas explorado. ficou muito interessante, porque ficou numa área da tua vida que eu não... E, tipo, é como eu falei É o antes, dia a dia, né? quando a gente tava conversando antes de gravar, eu disse, pô, eu gosto porque eu vou aprender muita coisa. E, pô, vê quanta coisa do funcionamento da instituição que eu e mais pessoas aqui conseguiu aprender. Eu quero te agradecer muito, velho, de coração, por estar aqui. A promessa que eu fiz. A gente ainda precisa gravar uma com o Quinho. Um pouquinho, vou falar. Vamos. E aí a gente entra mais na vida, pessoal, porque Verdade. vocês não fazem ideia, né, velho? Mas esse cara aí é faixa preta de jiu-jitsu. Ele dá aula no projeto social. A gente vai falar sobre isso em outro momento e aí vai afunilar mais nessa área da gente, do jiu-jitsu, que foi onde a gente se conheceu. Verdade. Mas é um cara que, além disso, eu tenho muitas histórias de Jonathan que eu sei, que eu acho que nem ele sabe que eu sei. Da boa vontade, dos dilemas da vida desse cara aí que a gente tem no coração e quem convive com ele sabe do que eu tô falando. Vocês viram só um pouquinho desse cara, gente boa, e quando chegar na sua casa, dê um bolinho, dê um café, mesmo que vai cortar sua energia, que ele não tem culpa. Se despede da galera aí, irmão. Galera, eu quero agradecer a Denis aqui pelo espaço, o bate-papo aqui que a gente teve aqui. Na outra oportunidade aqui que a gente puder vir, eu e o Alex, o Quinho. A gente falar um pouco mais também sobre a nossa vida, né? O que a gente não sabe quanto a pessoa passa para chegar até aqui, certo? E eu passei por uma situação muito forte aí. E eu só tenho a agradecer a Deus, as pessoas que Deus colocou no meu caminho aí, que estão me ajudando, a minha família, minha esposa aí, minhas filhas aí, é uma bênção. E em breve tamo junto. Valeu, gente. Com certeza vai ter episódio 2 com o Jonathan e a gente vai trazer Quinho pra estar com a gente, pra poder deixar mais dinâmico esse bate-papo. E aí a gente vai saber muito da história da vida desse cara. Até mais. Se prepara que tem muita coisa pela frente ainda. Tutti Frutti Havaiano. Valeu! Valeu!